Salve, salve, jovens! A gente está de volta, o The Briefcast voltou e dessa vez totalmente repaginado, porque como vocês podem ver, agora vocês conhecem a minha cara e não só mais a minha voz. Que bom, né? Então a gente tá voltando com uma coisa completamente diferente do que a gente fazia. Agora a gente vai trabalhar com temporadas e essa primeira temporada é num tema que todo mundo pediu muito na newsletter do The Brief, que são tretas no trabalho. Então agora, a partir de toda semana, você vai ter um novo episódio do The Briefcast com vídeo, novos convidados e sempre coisas muito interessantes que a gente vai debater e vai discutir, e eu tenho certeza que vocês vão gostar pra caramba. Mas eu não estou sozinha, obviamente, a gente tem pessoas novas aqui com a gente, e a primeira pessoa a apresentar é o Rafa Comenali, meu grandíssimo amigo e uma pessoa que é muito experiente nessa área, porque ele é facilitador, consultor, palestrante, antropólogo. O que mais, Rafa? Me ajuda. Não, acertou. Acertei tá bom, tudo? Tá bom. Então o cara manja muito, ele trabalha com as empresas mais picas ali do universo, então ele vai trazer muito case legal, sem contar nomes, óbvio, né? Mas muita coisa legal pra gente aplicar para as outras coisas que a gente vai falando, pra você que tá aí pensando na sua startup, qualquer coisa assim, ele vai ter muita coisa boa pra falar. E a gente tem a nossa especialista, que é maravilhosa, a nossa especialista de cultura organizacional, que é Rafiana Heck. Ela é a nossa gerente de pessoas e cultura aqui da NZN. E para quem não lembra, a NZN é a nave-mãe do The Brief. Então, o The Brief, ele fica aqui na NZN, que é a empresa que nos abriga junto com as nossas outras verticais aqui, Tecmundo, Mega Curioso, Baixa Aqui, Clique Jogos. Enfim, a Rafa é a dona disso tudo aqui. Ela que traz a cultura aqui pra gente. Vai ter muito a agregar nessa primeira temporada do The Briefcast. Então, simbora lá pra gente começar a discutir um pouco mais sobre esse primeiro assunto que a gente tá chamando aqui carinhosamente de desencontros e desencontros. Então, para esse primeiro episódio, Desencontros e Desencontros, a gente vai falar dessas empresas que têm uma cultura muito forte. Aí elas tendem a ter um mix de pessoas e com valores bem distintos lá dentro. Só que aí, de repente, o que a gente percebe? Que tem muitas pessoas ali que não se dão com os valores da empresa. Então, é contratada achando que vai ser um negócio muito legal, que vai se dar muito bem e tal. De repente, começa a sofrer porque vê que não tem nada a ver com os seus próprios valores. E aí fica muito difícil de trabalhar, né? A gente vê isso a rodo, né, gente? Então, eu acho que é bem fácil da gente trazer exemplos aqui do mercado. Mas eu acho que pra gente voltar um pouco, né, e ter uma premissa pra começar a elaborar e discutir esse papo, talvez a gente precise entender o que são valores. Rafa, você consegue dar uma deixa aí do que são valores pra gente conseguir entender o que são os valores que a gente como humano tem e que às vezes a gente precisa que a empresa tenha pra gente conseguir vingar, né, no trabalho. Boa, Esther, vou tentar, porque esse tema é polêmico, dá pra falar muita coisa. Subjetivo. E não existe um conceito universal de valores, como não existe um conceito universal de cultura, que acho que já é a primeira treta. Sim. Né? O que você entende por cultura, eu entendo por cultura, são coisas bem diferentes, muitas vezes. Mas, se a gente for olhar aqui de uma maneira objetiva, até pra basear um pouco no nosso papo, vamos entender primeiro cultura, que também tem vários conceitos, mas que na antropologia a gente tende a levar que é um conjunto de sistemas ou de padrões de comportamento que são transmitidos socialmente. Uhum. Na prática, é a comunicação, é um ritual, enfim, é a maneira como a gente se comporta, né? Símbolos, etc. E os valores compõem justamente esse tipo de sistema, e eles são norteadores, ou pelo menos são evidências do que a gente acredita que é ou não é importante. No contexto organizacional, eu tenho uma projeção ou um desejo do que a gente tem, que a gente não negocia, né? Valor é inegociável a princípio, apesar da gente saber que se negocia direto. Tudo se negocia, mas a princípio... Principalmente tem uma grana no meio, Principalmente né? tem uma grana no meio, mas os valores, então, são essa intenção. Porém, entre o que está escrito na parede e entre o que acontece no dia a dia, tem uma distância muito grande. E, no final das contas, o que a gente é numa empresa não é o que está escrito, é o que a gente vive todos os dias. Pratica. E aí começa a treta, aí começa a confusão, porque eu enxergo uma coisa quando eu cheguei, eu me prometem uma coisa quando eu cheguei aqui, e quando eu vou ver aqui no dia a dia, eu tô vendo algo completamente diferente. Sim. Ô, Rafa, eu vejo que essa questão das promessas, né, elas acabam também caindo muito na questão da subjetividade, porque as promessas, elas são feitas por uma pessoa. Sim. Que, de repente, pra ela, dentro do contexto e dentro da realidade que ela vive diária, de time, é aquilo que ela vivencia, né? Mas não necessariamente isso se aplica em todas as áreas também, porque, pra mim, não sei se cabe muito bem, existe a cultura da empresa,
empresa, mas também existem as subculturas que Total. são dentro de cada uma das áreas, né? Perfeito. No final das contas, em nenhum lugar existe uma cultura só. Eu tenho uma cultura ampla, que é a formação de várias subculturas e que podem se diferenciar muito de área para área. Exato. Então, às vezes, quando alguém me pergunta e fala assim, Rafa, tal empresa é boa para trabalhar? Eu falo, cara, depende da área que você tiver. Tem áreas que são incríveis, que tem uma cultura super legal, de autonomia, com valores bacanas, e tem áreas que talvez não funcione desse jeito. Que até, às vezes, essa subcultura pode se sobrepor à cultura da empresa, né? Se você tá numa área que é incrível, se a empresa é mais ou menos, você ainda vai levando, porque com quem você tá no dia a dia tem os valores parecidos com o seu, e aí você vai tocando, né? E o contrário é verdadeiro, né? Também. Também. Porque, às vezes, você também tá numa empresa que tem uma estrutura muito boa, que, de um modo geral, atende praticamente toda a necessidade das pessoas que ali trabalham, mas que tá num time onde você não consegue se identificar. E aí, gera um conflito muito grande na pessoa, porque ela fala, cara, cadê essa empresa que todo mundo vê, menos eu? Né? Porque isso acontece também. E o papel da cultura é justamente esse, entre outras coisas, dar senso de pertencimento. Sim. Então, eu venho trabalhar aqui, eu quero estar aqui porque eu comungo de valores similares ou parecidos, e a gente troca isso todos os dias, isso pra mim é importante. Nem sempre dá pra viver tão coerente ou tão adequadamente com os valores que a gente gostaria. Sim. Mas o desejo acaba sendo esse na maioria das vezes, pelo menos pelos lugares onde eu passo. Sim. Agora, a gente tava falando sobre quando a pessoa entra numa empresa, né? Foi a minha introdução, inclusive. Ela entra numa empresa achando que é um lance e quando começa a trabalhar percebe que é completamente diferente. Tem gente, aí a gente tem que fazer um recorte muito de privilégios, né? Exato. Tem gente que pode se dar ao luxo de falar, cara, não curti essa cultura, tô saindo fora. Mas tem muitas pessoas que tem que ficar ali, né, pastando. E aí eu penso uma coisa, tipo, como é que a gente pode pensar qual que é o papel aí, muito pensando em você, Rafa, do RH nesse sentido na parte de seleção, de recrutamento, enfim, porque eu acho que é super importante, né? Sim. O que eu costumo falar aqui na NZN, Esté, que quando eu faço as entrevistas, eu costumo dizer que sim, eu sou uma pessoa apaixonada pela NZN. Eu gosto muito de trabalhar aqui, mas eu tenho muita consciência de que nós não somos a Disney, né? E até mesmo a Disney tem seus problemas. Então, assim, eu costumo dizer, cara, a gente tem problemas. Mas, pra mim, os problemas, eles são todos questões que a gente consegue resolver. Então, cara, me traz que a gente vai conversar, a gente vai negociar, a gente vai dar um jeito. Quando eu encontrar algum problema que eu não consegui mais resolver, nem eu mesma estarei mais aqui, porque eu não vou estar mais acreditando na instituição, né? Então, e pra mim, problemas que não são, por exemplo, seria muito complicado conseguir conviver diante de uma situação de assédio, seja ela moral ou sexual, e que eu, como RH, como compliance, não tenho como resolver. Então, isso pra mim é algo que é inegociável. Régua, né? Exato, e aí entra a questão de valores também, né? Então, ou racismo, homofobia, tudo que é crime, né, de um modo geral. E a gente sabe que dentro de muitas organizações, muitos contextos existem e, enfim, acaba se vivendo naturalmente, digamos assim. Mas voltando à tua pergunta sobre a gente conseguir também olhar para essas questões de trazer pessoas que têm muito a ver com os nossos valores, aqui na NZN a gente faz um movimento no recrutamento e seleção, que é justamente colocar alguém de pessoas e cultura na primeira etapa. Então, a nossa primeira etapa, ela é de fit cultural. E isso aqui para nós é inegociável. Então, Não, e eu vou trazer um case aqui, né? Boa. Porque eu já burlei esse sistema, porque uma vez eu me lembro muito bem que a gente foi contratar uma pessoa e aí a Gabizinha do time da Rafa falou pra mim, ó, não rola contratar essa pessoa. Eu falei, eu vou bancar. Me ferrei. No fim das contas, não foi uma contratação legal. Então, é um baita filtro mesmo, assim. Eu tenho isso muito claro, assim. Sim, até porque não é só uma questão de valores, mas também de perfil, né? Então, para nós, de pessoas e cultura, é muito importante esse primeiro filtro, porque na nossa entrevista ali, através de competências e tudo mais, a gente consegue, de fato, identificar se tem a ver ou não, né? E não que seja um bom ou mau profissional, mas para aquele contexto, de repente, não é aquilo que a gente tá buscando, né?
Então, isso já é um bom começo ali, um bom filtro, né? Porque, como você mesmo disse, a gente tá numa posição de privilégio que a gente pode ainda escolher, né, digamos assim, se aquela empresa tem sim a ver com o que eu tô buscando, sim ou não. Mas muitas pessoas não têm como fazer essa escolha, né? Eles têm que aceitar as condições que estão sendo impostas ali naquele primeiro momento e até mesmo depois, né? Então, enfim. Isso me lembra aquela grande tendência que a gente tava falando até antes, né, da gravação da grande renúncia, que rolou ali durante a pandemia, que foi um pega pra capar, né? Todo mundo saiu se demitindo, principalmente nos Estados Unidos, né? Isso era um contexto bem mais gringo, né? Não é o contexto brasileiro, mas rolou muito isso, e eu acho que tinha muito a ver também com o momento que a gente tava vivendo. A gente tava vivendo um boom de pandemia, todo mundo colocando seus valores em xeque o tempo todo, porque estavam achando que o mundo ia acabar eventualmente, né? Então, pô, não vou acabar trabalhando nesse lugar que eu detesto, né? Eu vou embora. Mas é uma questão de privilégio, né? É uma questão de privilégio, mas eu acho que o lance da pandemia que você trouxe deixou isso. Por que eu acho que isso aconteceu, né? A gente começa a entender. Porque ficou mais evidente, momentos de crise, os valores começam a ser mais demandados. Para eu fazer decisões difíceis, né, para eu tomar decisões difíceis, ou para eu entender melhor como é que esse ecossistema dessa organização vai funcionar a partir de uma série de novas decisões, ou de um cenário de incerteza, ou de insegurança, etc., os valores começam a ser os grandes direcionadores do que a gente quer, onde a gente quer fazer, e até onde a gente vai, até onde não vai. Exato. Tanto para a empresa, como para as pessoas profissionais. Mas eu queria pegar um gancho que você trouxe de competências, não briga comigo que eu vou voltar um pouco na conversa. Não, imagina, fica à vontade. Que é o quanto que, na verdade, as competências não nos servem apenas para o recrutamento e seleção, mas para todos os subsistemas de RH. Exato. Então, quando a gente faz um trabalho de competências, que deveriam ser, na minha percepção, a manifestação prática em comportamentos, habilidades e atitudes dos valores. Vou contar uma história breve, que vocês adoram case, a gente adora case. Adoro. Eu fiz um trabalho uma vez com um time de uma rede de varejos, enfim, e aí a gente foi fazer um trabalho de competências. E, classicamente, eu pego as competências e tenho a descrição da competência e desdobro em comportamentos, habilidades e atitudes. Quando eu fui para campo, a gente fez uma pesquisa etnográfica, enfim, a gente foi perguntar para as pessoas quais são as competências que vocês lembram que tem aqui. Eram 7 competências para pessoas colaboradoras, 9 para liderança. Quer dizer, ninguém lembrava, obviamente. Jamais, é igual os 7 anões, né? Quem lembra todos? Jamais lembrarei. Lembro muito Como do 7 valores, né? Como 7 valores. 7 valores. Lembro muito, inclusive, do Soneca, me identifico. E aí, quando a gente foi a campo, eu perguntava qual que eram as competências e as pessoas me respondiam o quê? Valores. Ninguém me respondeu competências. Entendi. Aí a gente falou, não, peraí. Se os valores, que eram 5, estão bem instalados aqui, por que é que as nossas competências não derivam dos valores? Pra gente ajudar as pessoas a expressarem esses valores no dia a dia. Total. Então o que a gente fez? A gente matou a camada da competência e a competência virou o valor. E a gente transmitiu, traduziu isso em habilidades, comportamentos e atitudes. Quando a gente desdobrou isso pra galera, o pessoal amou. Porque entre eu ler lá um valor conceitual, abstrato, quando eu tenho exemplos de atitudes observáveis, eu consigo transferir isso um pouco mais. Com certeza. E aí, quando tudo isso entra em jogo, a pessoa sabe o que observar, sabe como pedir, sabe como criticar. E sabe pelo que vai ser avaliada, sabe pelo que pode ser demitida, pelo que vai ser contratada, o que se espera. Você dá mais clareza e transparência. Ou o que não está sendo praticado, o que está sendo falhado ali, né? Exatamente. O que não vem, por exemplo, da liderança ou das outras pessoas, né? Porque aí eu crio uma via de mão dupla, né? Eu, como liderança, posso mostrar pra você qual é o ambiente que a gente quer, que a gente deseja, te premiar, te recompensar por isso, como eu posso cobrar de você que essa atitude não tá acontecendo, que eu esperava que isso... E aí fica claro pra todo mundo, né? E aí funciona um pouco melhor. Você sabe que eu tava vendo aqui que a gente viu uma pesquisa que era geracional, né? Sobre a geração Z. E aí dizia o seguinte, que é o Net Positive Employer Barometer, de 2023. Ele dizia que lá nos Estados Unidos e no Reino Unido, 36 pessoas estão preocupadas em pagar suas contas, enquanto 66% estão ansiosos com o futuro do planeta e da sociedade. E aí esse número subia para 71 na geração Z e Millennium, que tá entrando no mercado de trabalho, né, nessa era de crise. E aí eles diziam que a ansiedade está aumentando, justamente porque eles herdaram essa crise climática, porque tem sistemas políticos falidos, tem uma crescente polarização social, enfim, ao contrário do que as pessoas imaginam, né, que a geração Z, que é muito esse lance de tipo, vista-se de você mesmo, puff, não sei o que lá, talvez a geração Z queira mais do que isso, né? E aí, nessa grande resignação, parece que os mais novos foram os que mais
tacaram, né, e vou embora mesmo, né? A disponibilidade dos jovens, né? Além de liderança, eu trabalho muito com programas de trainees, você sabe, também com programas de estágio, mas muito de trainees. E isso já tem uns 6, 7 anos, porque eu não sou elegível para trainee já há mais de 10 anos, 15 anos, há muito tempo. Mas como a gente disse, o importante é imprimir. Que a gente não, quem imprime não diz isso, não. Importante para quem também, não sei. Aí, mas voltando ao papo, é o seguinte, as gerações das pessoas trainees vêm mudando, né? Então eu peguei trainees que, obviamente, hoje tem 30 e poucos anos, hoje pego pessoas de 21, 22, 23, 24. E a disponibilidade dessas pessoas mudarem de trabalho, e obviamente também tô falando de um recorte social privilegiado. Mas eu também tenho estagiários e estagiárias de outros perfis que, de alguma maneira, compartilham isso também. E quando tiverem, ou assim que tiverem as possibilidades, também vão fazer mudanças, ou, enfim, vão fazer movimentos. Mas a disponibilidade é muito maior. Então, o que as pessoas mais velhas chamam como de falta de compromisso, ou de comprometimento, a gente pode entender como um mundo de muito mais escolhas. Se a gente, quando foi fazer faculdade aqui, já tinha mais escolhas do que a geração passada, né, que era médica, advogado, engenheiro. A gente já pôde escolher, sei lá, rádio, TV, cinema... Jornalismo, psicologia. Turismo, né, que é a grande onda do turismo. Foi muito muita gente formada em turismo. É verdade. Eu tenho um amigo que ele é gerente de desenvolvimento global, mas ele é formado em turismo. Elas têm muitas opções para tudo, né? Inclusive o paradigma da escolha, o paradigma da dúvida, do excesso de opções. E elas têm mais disponibilidade, porque ser autêntico, né, poder ter o puff, poder usar roupa, é o mínimo que eles esperam. Eles têm sempre uma coletividade a partir dos direitos individuais. Então, essas meninas e esses meninos esperam que essas empresas tenham uma preocupação muito maior do que apenas o que acontece aqui dentro. E se tem algum tipo de falha, de mentira, de ruído entre discurso e prática, eles não estão aí. E eles vão descer a boca. Hipocrisia é o nome disso. Hipocrisia. Incoerência. Vamos dar nome aos bois. Elas descem a boca. Eu escrevi recentemente um artigo breve no LinkedIn sobre isso. Se você tiver um jovem ou uma jovem na sua empresa que tem um ambiente minimamente seguro, às vezes nem tão seguro, eles vão meter a boca. Rafa, eu acho que eu vou puxar então um gancho disso. Eu trabalhei em contextos muito diferentes, né? Então eu trabalhei em empresas tradicionalíssimas, assim, que eu não podia deixar meu ombro pra fora. E estou aqui nesse contexto NZN, né? Que é Vista-se de Você. Tenho tatuagem e não sou ex-presidiária, como muitas pessoas falaram no meu passado, por incrível que pareça. Absurdo. Exatamente. Dentro de um contexto de trabalho. E eu passei de uma empresa onde era uma faixa etária muito maior, né? Então, nós trabalhávamos ali com uma média de 40 anos. E entrei na NZN, que a média de idade aqui era de 25 anos, né? E pra mim foi um choque inicial, né? Me adaptei muito rápido, porque eu já tenho um perfil mais questionadora também. Então, os questionamentos e as coisas que vinham até mim através de pesquisas, através do canal de compliance que nós temos, me fez entender que, cara, é isso que eu quero, sabe? Eu quero trabalhar com pessoas que questionam, eu quero trabalhar com pessoas que falam: Rafa, não achei legal a sua comunicação, não tô entendendo. Ótimo, então vamos adaptar, vamos melhorar. E eu, particularmente, cresci muito dentro desse contexto. Assim, de trabalhar com uma geração. Ok, a gente tá falando de geração, então vamos falar geração, né? Com essa geração que é, sim, a geração que... Cara, você não me prometeu isso, você me prometeu X e a gente não tá curtindo isso daqui, entendeu? Então, isso me fez chegar, acredito que muito aqui onde eu estou, assim. Passou 3 meses que entrou e não rolou o que tava esperando, eu já vou te cobrar. E aí passou, eu lembro que tava numa empresa uma vez, numa telecom, tava trabalhando com um grupo de liderança, e aí disse que uma menina, um menino estagiário, não lembro agora, virou e falou assim: não, eu tô indo embora. Aí a pessoa falou: não, mas você trabalha aqui há 6 meses. Eu falei: não aguento, vocês são muito dinossauros. Pra mim aqui essa velocidade não dá conta, eu vou pra outro lugar. Tome essa. E vou embora. Só que isso tem a ver com desprendimento, não tem a ver com falta de comprometimento. Exato. Porque não é aceitar tudo a todo custo. Mais uma vez, você tá lotado de boleto pra pagar, tá ali com a corda no pescoço, provavelmente você vai aguentar isso até onde você precisar ou até o que der, porque você tem uma vida pra gerir, né? Mas se você faz um recorte geracional, mesmo na nossa geração mais velhas que podiam, ainda assim aguentavam.
Sim. Né? Mesmo quem tinha privilégio de poder mudar de trabalho, muitas vezes achava que trabalhar era aguentar esse tipo de coisa. Com certeza. Quem cresce é quem aguenta, quem cresce é o resiliente. Resiliência tóxica, né? Resiliência tóxica. Exatamente. Então a geração atual já não é mais assim, né? Bem menos, eu acho que tem de difícil tudo, generalizar, mas eu né? acho que Uma bem merda, menos. mas- Eu observo, inclusive, o quanto que essa aderência a valores é determinante para essas pessoas, porque Concordo. quando eu faço mentoria, né, com as meninas e com os meninos, e que às vezes não são meninos e meninas, né, às vezes eu tenho trainees de 40 anos, mas na média é uma galera de mais ou menos 25, talvez a idade aqui da NZN. Uhum. Eles têm muito medo de tudo. Mas aí o medo não é medo exatamente de ser mandado embora. Também tem, né, síndrome do impostor e tal. Mas é medo de falhar, é medo de não suprir as expectativas, é medo de ter tudo disponível, ou pelo menos essa crença de ter tudo disponível e não conseguir dar conta do que é pra fazer. Uma insegurança bastante grande. Aí quando você entra numa empresa em um momento de crise, se você não tem algum tipo de arcabouço, de valor, de cultura, pra você se respaldar e poder sentir segurança pra dar os seus próximos passos, eles têm muita dificuldade. Sim. Né? Tem uma baixíssima tolerância ao não. O que é natural. E acho que a gente vem ainda muito com esse resquício dessa geração da resiliência tóxica, do tipo, não, você tem que aguentar, você é fraco. E eles não estão muito aí. Fraco, muito obrigado, eu quero ser feliz. Exato. Né? O famoso, eu não quero estar certo, eu quero ser feliz. Exato. E eu não consigo tirar a razão dessas pessoas, principalmente se você consegue ter essa mobilidade. Né? E uma coisa que eu ia comentar, que teve o lance da grande resignação, né? Todo mundo se demitindo e tal, mas pós-pandemia rolou um regret ali, né? Rolou o pessoal um pouco arrependido do que tinha rolado, porque perceberam que realmente a vida não se faz tão fácil assim, né? E aí eu lembro que a gente tava falando disso antes da gravação, né, Rafa? Que você comentou assim, poxa, mas aí quando isso acontece, né, de você ter um movimento contrário, estou arrependido, você volta a dar um pouco de força para as empresas. E aí eu fico me perguntando, será que essa força de novo, esse poder de novo na mão das empresas, eles vão fazer diferente? Eles vão continuar entendendo que é sim preciso valores e etc e tal, pra eu não sofrer de novo o que eu acabei de sofrer quando todo mundo me largou na mão? Ou agora que eu tô com poder de novo, eu também vou ser um carrasco e não sei o que, nananã. Existem, acho que, os dois pontos, né? Vai ter empresa que não aprendeu nada e vai ter empresa que vai entender que, cara, não, eu sofri pra caramba ali quando todo mundo me largou, eu quero reter meus talentos, eu preciso me mover aqui e proporcionar uma cultura e valores que sejam muito condizentes com o que todo mundo quer, né? Esté, a gente conversou sobre isso recentemente. Eu sou psicóloga e, obviamente, eu puxo muito a sardinha pra essa questão da gente ter psicólogos dentro das organizações e de nós termos psicólogos até mesmo em tomadores de decisões, né? Então, Perfeito. desde quando eu cheguei na NZN, eu, obviamente, não era uma tomadora de decisão, né? Eu entrei na NZN como uma analista sênior, mas eu estava muito envolvida e eu era muito ouvida, né? Então, o antigo CEO, o antigo CFO, me ouvia muito. Então, eu era uma pessoa que estava minimamente envolvida na estratégia ali do negócio. E muitas vezes, assim, desde da forma como se é falado, do que a tomada de decisão que a gente vai ter sobre desligamentos e enfim, eu acho que isso é muito importante. E a gente só percebe o valor quando tem, né? É um olhar diferente, é um olhar treinado, é um outro trato que se tem ali, e pra mim isso é o diferencial, e eu acredito que se as empresas tivessem essa atenção, e não só psicólogos, tá, gente, óbvio, eu tô falando aqui da minha profissão, mas pessoas que tenham esse viés muito mais humanizado e treinado, eu acredito que seja o caminho. E algumas, obviamente, se atualizaram, outras não, né, então isso é natural. Ô, Rafi, Esté, eu iria até além na dobradinha RH, ou enfim, geralmente as pessoas psicólogas vão estar de alguma maneira vinculadas a RH. Isso. Mas RH liderança, Uhum. né? Que é essa dobradinha que vai fazer com que o desenvolvimento das pessoas aconteça. Porque existe uma frase, uma máxima que desenvolvimento de pessoas não é só com RH. Exato. Porque é a liderança que está presente ali, obviamente que pares também se desenvolvem, etc. Liderados desenvolvem lideranças. Enfim, tem todas essas possibilidades, essas dimensões. Mas qual é o papel da liderança em fazer com que esses valores de fato sejam expressos Com certeza. no dia a dia?
E aí a gente está falando de um espaço, por exemplo, de como que é o espaço dessa organização, se são mesas, paredes, se é vidro, se as portas são abertas. Se eu tô numa empresa que o RH está sempre com a porta fechada, O que você passa de mensagem, qual é né? a sua predisposição a entrar lá e se abrir e falar se tem um problema? Significa que se a porta estiver aberta, vai todo mundo sentar lá e chorar as pitangas? Não necessariamente, mas você já vai criando um símbolo de que é abertura. Qual é o acesso que você tem, né? Eu já conversei com lideranças de altos níveis gerenciais, executivas, executivos, vice-presidentes. Não, mas todo mundo pode ir na minha mesa falar comigo. A minha porta está aberta. Eu falei, não, ótimo. Você vai na mesa das pessoas falar com elas? Não vou, mas elas sabem que elas podem vir falar comigo. Eu falei, mas se você não vai na mesa delas falar alguma coisa com elas, como é que você espera que elas vão falar com você? Exato. Você não tá trazendo esse padrão de comportamento. Eu lembro que uma vez eu também dava com um grupo de lideranças numa empresa muito grande, e aí tinha essa coisa do dress code legal e tal. As regras eram, não podia ir homem, não podia ir de regata, não podia bermuda de tactel e chinelo e camiseta de time de futebol. Era só isso. O resto era liberado. E aí... Então, eu acho, assim, desculpa fazer uma adenda, falando. mas eu acho também muito, tipo, estranho, né? Assim, você pode vir, mas mesmo assim temos algumas regras e tal. Ou libera geral, ou vamos, sabe? Tipo... Mas é que de uma empresona tradicional pra esse movimento... Tudo bem, foi um passo largo, Porra, né? passo Mas assim, largo. o que te falta pra isso? Você sabe? Porque eu penso que, assim, é um pouco relacionando até com a maternidade, tá? Fazendo um paralelo. Mas assim, às vezes você dá liberdade o suficiente, não significa que a pessoa vai fazer o máximo que ela pode. Ela sabe que ela tá livre. Eu boto minha filha num campo de futebol, falo, pode correr... Muito provavelmente ela não vai correr 100 metros longe de mim, que ela quer estar próxima. Então é a mesma coisa. Vou falar pro cara, vista se quiser. O cara vai vir de regata todo dia? Não vai, né? Ele vai ter um mínimo de noção. Eu não sei, eu acho que você se surpreenderia com as coisas que eu vejo, Sério? com as histórias que eu ouço. Eu já ouvi, por exemplo, uma história de alguém que comprou um carro no cartão corporativo, então eu não sei, acho que existe Mas isso é tudo. muito fora Esse é extremo. A regra é não ter regra. Isso é extremo, regra. mas as pessoas nos surpreendem, porque a sua filha você conhece, aqui as pessoas trabalham dizendo que você conhece, quando você tá com 25 mil pessoas... 25 mil pessoas é outro duro. contexto. Você vai ter muitas coisas fora da curva. Muitas com 25 mil interpretações, pessoas. exatamente. Exato, Eu sou da exato. turma do Legalize, porque não vir de chinelo e etc. Não, e assim, a gente tá falando também, já entrando nessa seara, ele falou sobre camisa de futebol, né? Putz. Isso daí é cruel, porque gera Aqui nós não temos essa regra de não vir com camisa de futebol. A gente vem, né? Mas a gente tá falando de outras empresas e outros contextos, por exemplo, você falou 25 mil pessoas, que a gente pode ter pessoas ali que são de torcida organizada extremamente... Cara, e que independente de eu estar no trabalho, enfim, né? Então, assim, só... Mas aí você ia Puxando. contar do Ia carro contar uma corporativo, história. eu quero saber mais de história. Não, do manda que a gente ver. entrou no o dress code, o carro né? no cartão corporativo foi uma que foi assim, a mais louca que eu ouvi, que foi num banco. Uma loucura, num banco. E tipo carro popular, assim? Não tenho detalhes. Acho que pra passar no limite do cartão corporativo talvez tenha sido popular. O que é carro popular, inclusive, né? Talvez numa época onde os preços fossem populares. Mas exato. a história era do dress code. E aí era um diretor, e ele virou pra mim e falou assim, poxa, mas a galera não vem de bermuda, eu já falei que pode vir de bermuda. Eu falei, lindo, mas E você? você já veio de bermuda? Não, mas eu tô acostumado com terno. Eu falei, então, amor, mas você vai ter que usar a bermuda a contragosto pra mostrar Que tá de tudo que a bem. bermuda que tá tudo bem. Uhum. Que é justamente o lance, a política, não é nem um valor, hein? A política está dizendo que pode vir de bermuda. Mas se não houver, de fato, uma aderência, uma demonstração prática de que aquilo pode acontecer, eu vou ficar muito vinculado ou vinculada à subcultura do meu time, da minha equipe. Exato. Olha, aqui na empresa pode, mas no meu time não. É o famoso, aqui na empresa pode trabalho híbrido ou remoto, mas aqui na minha área não. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa, uma época, antes de ser consultores, tem um pouco mais de 10 anos, e aí a empresa podia fazer home office, né? Na época a gente nem tinha essa coisa do híbrido e tal. E aí o diretor virou pra mim e falou assim, então, mas é que aqui na área comercial não dá pra gente fazer home office. E eu fiquei pensando, mas tem uma área que dá pra fazer home office, é a comercial, né? Porque você vive em reunião na rua e etc. Comercial roots mesmo, Já você era, vem projeto. antes de acontecer o modelo híbrido, eles já viviam no híbrido, né? Porque o comercial quase não ficava no escritório. Terminei né? reunião 3 da tarde, talvez eu vou... Tô indo pra Fácil de casa. se adaptar. Tô indo pra né? casa, até porque comercial, se você estiver no escritório, você não tá trabalhando, né? Isso. Só que a cultura da empresa era uma cultura
enfim, foi empresas que se juntaram e tal. Era uma cultura de boa, você podia fazer home office. Eu tinha um diretor que às vezes eu ligava pra ele e falava assim, não acordei bom hoje, não tô indo trabalhar, tenho tal coisa pra fazer. No dia seguinte, eu falava, e aí, você viu mensagem? Ele, do quê? E a vida seguia. Na mesma empresa, eu recebi esse tipo de feedback. Então, essa empresa tinha valores fortes. Na verdade, tinham juntado duas empresas, então havia, na verdade, um conflito de valores. Que isso é Já é spoiler. pra Isso é spoiler de um outro episódio. Acompanhem, aguardem. Legal. Só que eu não me sentia confortável pra aderir àqueles valores, porque eu estava num ambiente, pra mim, inclusive, inóspito, né? Porque essa coisa do home office pra mim era super importante. Então vejam que qual é o papel da liderança em conseguir constituir um ambiente adequado para que esses valores de fato possam acontecer. E, sobretudo, ajudar as pessoas a participarem e partilharem desses valores. E contratar, promover, enfim, como a gente já falou antes, a partir desses valores. Aqui a Rafa tem uma coisa boa, porque aqui na NZN a gente tem um grupo de valores que funciona mega bem, Temos, mas eu lembrei, Esté, vou contar uma história que... Adoramos histórias. Tem tudo a ver com isso que o Rafa tá falando, que foi... nós temos aqui, né, a casa da NZN em São Paulo e nós temos um escritório em Curitiba. A NZN nasceu em Curitiba em 2000, então nós temos 23 anos, né? A NZN tem 23 anos. Eu também. Eu também. Eu sou mais nova, gente, desculpa. E eu tava um dia no escritório de Curitiba, recebi uma ligação de uma empresa que queria ir lá conhecer a gente, porque a NZN em Curitiba é muito conhecida justamente por conta do contexto, assim, por conta da marca empregadora. E há 23 anos atrás, não existiam empresas descoladas como nós vemos hoje com muito mais frequência. Então, por exemplo, um Google da vida, isso no Brasil era outra realidade, né? E a NZN sempre foi. Então, sempre teve videogame na sala, sempre teve uma mesa de ping-pong. Isso já era do contexto da cultura da NZN. E aí eles foram lá conhecer a gente. Nossa, a gente sempre ouviu falar bem de vocês, queria ver aqui como é que é a estrutura de vocês. Mostrei, falei, a gente tem essa mesa de ping-pong aqui, tem, né, uma sala de descompressão ali, nananã. E aí ela falou, a gente tá pensando em fazer, assim, um ambiente assim. E aí eu comecei a entrar e fazer algumas perguntas, mas como que é a empresa de vocês, né? Vocês estão querendo fazer essa transformação, mas ela falou, Rafa, é uma empresa familiar, onde nós temos dois diretores que são os donos, e eles são pessoas mais velhas, mas que eles estão agora trabalhando com muitas pessoas jovens e eles querem aderir. Eu falei, mas assim, café da tarde, como é que funciona? Não, a gente tem uns horários ali. Eu falei, sim, então, porque não adianta você colocar uma mesa de ping-pong. As pessoas não vão jogar. E assim, não adianta colocar uma mesa de ping-pong, sendo que elas vão estar sendo julgadas, porque elas vão estar jogando ping-pong no momento do trabalho, né? Então, cara, na minha opinião, aí eu falei, vocês não vieram pra isso, mas na minha opinião, vocês deveriam fazer um trabalho anterior, né? Que é essa questão de fazer essa mudança de cultura, começando com a alta liderança, que daí vem muito isso do que você tá falando, Rafa, que se o meu antigo CEO não tivesse virado pra mim e falado assim, Rafa, eu quero 50% de mulheres e 50% de homens, de verdade, eu não teria tanta força pra fazer isso. E eu sei, entendeu? Aquilo que eu não recebi apoio foi muito mais difícil eu conseguir implementar. Aquilo que eu já tava sendo apoiada por eles foi uma beleza, entendeu? Então, isso é total, não é só o RH fazendo, mas sim a alta liderança e os líderes apoiando e comprando. Porque é um ambiente de respaldo, né? Exato. Não tem como. Isso me lembrou uma outra história, adoramos histórias. Isso me lembrou uma outra história que uma vez eu fui numa empresa, tem muitos anos já. E aí eles falaram, acho que eles eram uma agência de publicidade, alguma coisa do tipo, empresa de comunicação, ou seja, era para ser um ambiente um pouco mais a princípio informal e tal. E aí eles viraram e falaram assim, a gente colocou aqui mesa de ping-pong, pimbolim, totó, depende de onde você tá, enfim. Você sabe. Quando eu no Rio de Janeiro, por exemplo, eu não posso falar papel sulfite, você tem que falar folha branca ou A4. Ou chamex e tal, mas folha sulfite... Aí chamex patrocina nós. Vem conversar com a gente. Chamequinho. A gente pode até trazer ele aqui, né? A gente entrevista o mascote do pra ele explicar por que é, pra todos os meus amigos cariocas que teimam comigo, que eu tenho muitos amigos cariocas que teimam comigo, que é folha branca, que simplesmente é folha de papel, que eu estou equivocado. Exato. Mas aí uma vez eu tava nessa empresa e vieram com esse papo e tal.
de que tinha jogos, mas que tinha uma galera que tava devendo job e tava jogando ping-pong. E aí eles falaram, sabe o que a gente pensou? Só pode jogar ping-pong quem bateu meta. Quem tá batendo meta. Quem não tá batendo meta não pode jogar. Falei, olha, gente, vamos lá. Pelo amor vamos de lá. Deus. Vocês precisam decidir o que vocês querem ser. Vocês querem ser uma empresa de autonomia, de liberdade? Então a questão não é a mesa de ping-pong. É qual é o sistema, e aí valores são refletidos em sistemas, em comportamentos, em processos e em símbolos. Então vocês precisam decidir qual é o sistema que vocês vão ter para as pessoas conseguirem ter mais autonomia, tá? Reporte, etc. Você vai ficar o quê? Com uma lista de presença, e aí a Rafa vai jogar com o Rafa. Rafa e Rafa de dar uma boa dupla, né? Sertaneja e tal. Imagina o convite do nosso casamento, Rafa e Rafa. Inclusive, o marido é Rafael. É verdade, Rafa, desculpa, não quero casar com ela. Nada contra, você é linda. Aí. Mas nem gosto. Mas nem gosto. Aí, e a Esther não tá performando. Então ela fica vendo a gente jogar, na mesa dela a gente fala, e aí, hein, não bateu Não meta, bate hein? meta, Mês que vem, quem sabe? Gente, Não dá, absurdo, né? Não dá. Absurdo. Então acho que esse Que perigo. Esse descolamento dos valores entre a intenção, que é esse... a gente já falou de greenwashing, a gente tem uma outra temporada que vai falar de uma coisa meio parecida com isso. Mas eu nem sei qual é a palavra, mas tipo um fan-washing, assim. Sim, total. Um good vibes washing. Libertarian washing. Libertarian washing, não sei. Porque fica essa coisa do a gente quer ser incrível, a gente quer autonomia. Uma vez eu fui numa empresa que a galera tinha... uma empresa também enorme, e aí tinha uma área só com squad e tal, de agile, não sei o quê. E aí tinha um diretor que ele descia lá no lugar onde a galera tava, ia olhar o wireframe no post-it ainda, assim, ou desenhado no quadro, das telas do aplicativo. Então, gente, se uma pessoa que é diretora precisa descer no squad pra olhar o wireframe da tela do aplicativo, é porque você não tá querendo uma cultura... pra ele ver se tava correto? Isso, pra fiscalizar. O diretor ainda por validar. cima. Então, quer dizer, pra que tem um gerente de produto, né? Um PO? Assim, você não cria um menor senso de responsabilidade sobre o indivíduo, o né? nível de- Vamos falar a verdade. O nível de microgerenciamento, mas É. aí se você for lá nos valores, vai estar escrito tal coisa. Em contrapartida, eu conheço empresas que foram transformando os seus valores e foram e vêm de fato Eu ia atuando. perguntar isso pra vocês. Assim, é possível transformação de cultura? Pro bem, né? Olha, Porque pro é mal eu acho que é possível. mais Eu fácil. lembro que no momento que a gente tava aqui falando sobre e, né, a gente falou que teríamos mais perguntas do que respostas. Então, É acho que verdade, é verdade. Brincadeira. Mas sim, super possível. É possível. Como diria o programa da Eliana, tudo é possível. Ninguém assistia esse programa, só eu. É verdade. Chamava Tudo é Eu não Possível. sei. É verdade, eu lembro. Era muito bom esse programa. É excelente, E imagina. antropologia, Eliana. né? A gente se dedica. Enfim, e eu conheço empresas grandes que têm conseguido fazer um processo de transformação muito significativo. Demora. Mas eu tenho, por exemplo, eu participo de um programa de trainee ativamente que tinha mais de 200 pessoas, agora tem um pouquinho menos, de uma siderúrgica. Ou seja, um negócio de base, pesado e tal. E que a gente tem hoje 37% de pessoas negras, não é o ideal, mas de 200 pessoas é bastante gente. Eu tenho 56% ou 58% de mulheres, as primeiras mulheres supervisoras, os primeiros negros ou negras supervisores. Quer dizer, tem E um ponto processo. legal que você trouxe, porque eu vejo muito que a diversidade talvez seja um valor que vai trazer essa transformação para dentro da empresa. Se você tem pessoas com a mesma mente, com o mesmo contexto, todo homem branco, hétero, pensando na empresa, como é que você vai fazer a transformação lá dentro, né? A Mas diversidade isso é um ponto-chave, assim, né? E pra mim, o ponto-chave é a autoliderança estando de acordo com Exato. isso e comprada. E a gente tava conversando ali atrás sobre isso, né? De quem são esses tomadores de decisões. Você acabou de falar, cara, se você tá tomando a decisão e você é a pessoa que tá indo lá com o seu carro, com o seu motorista e todos os dias no seu ar-condicionado, sem pensar quem são os colaboradores que estão ali, que pegam transporte público, São Paulo, 2 horas de distância e blá, blá, blá. Cara, e você tá ali fechado na sua bolha tomando decisão, você tá tomando decisão a partir medindo com a sua régua, entendeu? Então, pra mim, a autoliderança estando comprada é o caminho, assim. É o
principal passo, eu acredito, assim. E o investimento que se dá para isso, sabe? Porque qual é o investimento que os times de RH, de pessoas e cultura, de gente de gestão, o nome que quiserem dar, recebem, né? Porque eu sempre trabalhei com pouquíssimo investimento para fazer coisas assim que você fala, meu. E você vê, obviamente, investimentos assim milionários em tecnologias, em produtos e pessoas, né? Quando que a gente vai conseguir virar, de repente, essa chave ali? E quando a gente fala da liderança comprada, né, engajada e que é essencial, eu até acrescentaria de uma liderança letrada. Acho que eu tô falando até um pouco mais do tema diversidade agora. Boa. De como que essas pessoas vão ter um letramento para conseguir não só lidar com situações, ser o mínimo que a gente espera, sim, mas para conseguir criar políticas, manter políticas, exato, ou não esperar políticas. Porque eu acho que tem um outro lance que se o valor da gente é diversidade, ou se o valor da gente é empatia, eu não preciso da política. Eu não preciso esperar o RH para uma vaga afirmativa. Mas aí eu vou polemizar, exato, porque assim, a gente tá jogando isso pra uma camada, né, de liderança e tal, então os valores ficam mais fáceis de serem absorvidos por toda a cultura, por toda a organização, quando a gente fala em líderes, né, comprados com esses valores. Mas aí, cara, a gente tá falando também, partindo um pouco mais para o lado de pessoa, a psicologia mesmo, ali, na psique humana, a gente tem que ter pessoas que, cara, estejam compradas com isso na vida delas, né? Porque não adianta você trazer um mau caráter aqui e falar, olha, então, você precisa ensinar a sua equipe a ser tal e tal e tal. Ah, então tá bom, então eu vou vir de shorts, eu vou fazer isso, eu vou contratar, né? Mas se o cara é um puta de um escroto... Cai por terra. Não dá pra ser, entendeu? Não se sustenta. Recrutamento e seleção, né? Não Contratei um escroto queremos. E assim, porque é óbvio, né? Eu acho que é importante entrevista fit cultural, competência, todas as ferramentas que a gente tem no recrutamento e seleção, mas, gente, recrutamento e seleção não faz milagre. Não vai mudar caráter. Porra, eu já participei de processos, assim, que a gente teve, parece absurdo, mas é verdade, 11 pessoas envolvidas no processo de recrutamento e seleção, assim, todo mundo conheceu a pessoa, todo mundo validou, todo mundo comprou. Porra, chegou no dia a dia, não era, sabe? E a gente se batia a cabeça se questionando, cadê aquela pessoa que a gente viu no recrutamento e seleção? Só que, como a gente costuma falar muito aqui na NZN, Sté, eu e os líderes mais antigos aqui, a gente meio que fala, cara, a cultura da NZN, ela expele muito, assim. É muito doido como o negócio aqui, ele acaba se tornando tão natural. Orgânico, né? Orgânico, exato. Que quando entra alguém que daí destoa muito, tá? Eu não tô falando que, nossa, todo mundo é 100% e nossos valores... Não, isso utopia total, né? Mas assim, eu tô falando quando alguém chega e tem uma discrepância muito grande da cultura, naturalmente não fica, assim. Culturas estabelecidas, porque às vezes é uma cultura legal, da hora, né? Como a gente sabe que é daqui, às vezes é uma cultura merda. Exato. E aí também a pessoa legal não fica. Exato. O contrário também. O contrário é verdadeiro. Eu uma vez me considero, inclusive, legal, fui pra um lugar merda. A controvérsia. Fui pra um lugar merda e fiquei 93 dias. Imagina. Porque eu falei, cara, não tenho condições. Nem tá no LinkedIn, né? Essa experiência, não, acho que eu apaguei da minha memória, nem sei onde que foi isso. Porque é isso, você lembra que a cultura é o pertencimento, né? Se não me sinto pertencendo, vão acontecer duas coisas. Ou eu entro aqui e logo sou expurgado, porque o sistema expurgou, porque eu pedi pra sair. Exato. Ou eu vou me resignar e vou me adequar a esse padrão pra continuar aqui com todo mundo e voar fora do radar, porque... Se eu não tenho o apoio da liderança, se eu não tenho um respaldo, eu não vou ficar aqui sozinho brigando por uma coisa que ninguém mais tá fazendo. Sim. Que é uma das grandes dificuldades que as pessoas trazem pra mim. Elas falam, Rafa, eu entrei agora nesse time novo e tal, e eu quero fazer diferente, me chamaram aqui pra fazer diferente. Eu pego isso muito com o trainee também. Uhum. Na entrevista falam pra quem é trainee, não, a gente precisa de você, a empresa tá inovando, a gente não sei o quê. E aí ele toma um não, obviamente, naturalmente. E aí desiste no primeiro não e tal. Mas assim, ninguém quer ser o do contra sozinho, né? Uhum. Ninguém aguenta muito tempo. Agora, grupos conseguem mobilizar muito mais pessoas. Com certeza. E a partir do princípio que os valores, né, e a cultura são expressos por padrões de comportamentos transmitidos socialmente, é a partir da relação que a gente desenvolve com essas pessoas no dia a dia que isso vai ou não acontecer. Eu não quero me relacionar com gente escrota, você quer? Não, jamais. Isso me lembra, inclusive, essa é a frase que a gente estava lendo do livro do Ben Horowitz, que
vai estar na descrição, inclusive, a fonte e a referência, dizendo que um dos valores de uma cultura é que as pessoas não vão lembrar quando saírem daqui ou no futuro o resultado do trimestre, Nada. o benefício da academia. O salário, Elas até mesmo vão, o salário, elas até vão mesmo o esquecer. salário, até porque a gente gasta. É. Elas vão lembrar as pessoas que elas puderam se tornar a partir desse ambiente. Aham. Eu tenho amigos e amigas que foram trabalhar em lugares muito legais e que hoje se entendem pessoas mais interessantes ou, enfim, mais esclarecidas, Nossa, com mais certeza. progressistas, porque estavam inseridas nesse Com ambiente. certeza. Eu Eu tenho amigo me que vejo fez nesse yoga. Eu contexto. me vejo nesse contexto Eu me vejo também. nesse contexto. Super. Você vai aprendendo. Então, quer dizer, que essa cultura, esse valor, às vezes ele nem era tão seu assim. Mas você consegue Aflorou, introjetar, né? porque você se identifica com aquela comunidade, com aquele ambiente. Eu vou, então, puxar mais uma história que foi comigo, que foi, antes de eu entrar na NZN, eu tinha saído de um contexto muito assim, de uma cultura que eu não me identifiquei. E é horrível, né? Sim. E Você eu, vai trabalhar todo dia sofrendo. muito, assim. E eu sou psicóloga, né? E quando expliquei pra vocês aqui no começo que desde o primeiro dia que eu pisei na faculdade, eu sabia que eu ia seguir organizacional e sabia que eu estava fazendo psicologia pra isso, né? E eu lembro que quando eu saí desse lugar, eu pedi meu desligamento mesmo não podendo pedir, né? Porque tinha ali todo um contexto fora que dependia de mim. Eu me organizei pra isso. Falei, não, eu vou fazer e consigo ficar ali uns 6 meses buscando um emprego. E nesse momento, inclusive, eu questionei a minha formação. Eu falei, eu vou abrir uma clínica. Eu não vou mais trabalhar no contexto organizacional, porque esse contexto é horrível. Tipo, trabalhar empresa, e eu peguei, assim, tanto ranço, que eu falava, não, eu não consigo lidar com isso. E eu encontrei a NZN, né? A NZN me encontrou, a gente se encontrou, enfim. E eu lembro que, assim, do primeiro dia que eu pisei, pra mim, foi totalmente diferente, assim. Ô, Rafa, isso me puxou um gancho de talentos, né? Porque quando a gente fala... Você sabe que eu não sei se você falou Rafa ou Rafa até agora, mas eu também. estou partindo do princípio que sou eu também, porque eu sei de autocentrado. Eu tava esperando ela olhar um pouco mais pra alguém. Rafa, né? Eu vou fazer os Isso, dois, isso. tá? É porque é pros dois mesmo. A gente tá aqui só trocando, né? Não é pra um ou pra outro. Mas isso me levou o gancho de talento, que a gente acabou, tipo, entrando, mas não entrando muito no papo. Mas quando a gente tá falando de uma empresa que os valores são ruins, ou que, sei lá, enfim, não tá sendo condizente com o que tá fazendo e tal... O que mais acontece? Ela perder talentos. E qual que é, né, o impacto de você perder talento hoje em dia? É imenso pro negócio. Exato. Então, talvez, eu sempre fico pensando que é o mesmo papo do ESG. Quando começaram a falar que governança, que sustentabilidade, que a parte social é importante para o negócio, gera dinheiro para a empresa, todo mundo começou a se coçar para ir atrás. Igual a diversidade. É a mesma coisa a gente falar de valores. Exato. Cara, se cossem, vai ser bom pro teu negócio, você vai reter talentos, né? Então tem que também ter esse olhar pro negócio, porque às vezes você não vai convencer a grande alta liderança boa, só no Esther. papinho. Sim. Exato. Não, eu costumo falar muito isso sobre eu usar o discurso que é necessário para aquela pessoa, assim, é aquele poder de argumentação para tocar naquilo que faz sentido para ela. Então, assim, se eu tô trabalhando com aquela autoliderança e para aquela autoliderança negócios é importante, dinheiro é importante, eu vou usar esse approach ali com ela. Então, assim, opa, peraí, tô te mostrando aqui através de dados, através disso, que quando a gente tá perdendo um talento, a gente tá perdendo X valor, a gente tá impactando X, nananã, perdemos um cliente, né? Ah, peraí, é importante, Rafa, então vamos ter investimento. Então, eu acredito que nós, como um time de pessoas, uma pessoa que tá ali envolvida na estratégia, eu preciso saber com quem eu tô lidando, entendeu? E aí eu mudo o meu discurso, porque não necessariamente eu falar pro cara que é importante, a gente socialmente falando, ele não vai entender, entendeu? Eu vou ali, vou jogar o jogo que é necessário. Claro. Porque não vamos dourar a pílula aqui. Empresas são rigorosamente organizações que vendem produtos e serviços e geram lucros para acionistas. Exatamente. Fim, nada errado com isso também. Acho que o que a gente tem que revisitar é a forma como isso vai acontecer,
principalmente para se adequar às demandas contemporâneas, tanto das pessoas consumidoras, que foi talvez o grande motivador de vários movimentos de SD, de diversidade, e ainda bem, porque aí eu não vou ter, enfim, gente para consumir, e até hoje quando empresas tomam posturas são boicotadas e etc. Mas a empresa fala, tudo bem, pode me boicotar, você não me interessa. Isso é valor. Acontece, Então, se a gente não mostrar que determinadas coisas afetam o resultado, por mais que a gente quisesse que não precisasse, o mundo funciona de uma outra maneira. Né? Não dá pra gente fingir que o capitalismo... Cara, né, nem vamos entrar nesse assunto, porque acho que todo mundo já entendeu, todo mundo sabe onde é que tá. Só que é isso, ter valores custa. Custa. Então, eu colocar ali na propaganda um casal LGBTQIA+, e a galera não gostar, me custa. Custa mandar embora quem assedia numa empresa onde eu digo que ética é importante. Custa treinar pessoas e fazer uma série de ações e ter práticas relacionadas à cultura, etc., para uma coisa que é difícil de medir. Porque é difícil medir a prática do valor. Muito. Uma das dificuldades é como é que eu meço, como é que eu mensuro, e aí você pensa na cabeça de pessoas executivas, de acionistas e tal, que uma coisa que eu invisto dinheiro e tenho dificuldade para mensurar, numa mente, se essa mente for um pouco mais conservadora, eu tenho uma certa dificuldade em acreditar. Aí a gente cai na retórica da inovação, aprendizagem correta, essa coisa toda. Então, eu acho que um dos grandes lances é esse, assim, quanto é que eu estou disposto, né, ou disponível a arcar com os valores, ou ter coerência com os valores que eu estou dizendo que eu tenho. E aí, isso é uma escolha de cada companhia. Porém, quem tem a capacidade, ou pelo menos o privilégio, não é capacidade, é o privilégio de escolher, vai escolher empresas que sejam mais interessantes para si. E a tendência é que esses talentos escolham empresas que vão trazer uma experiência de colaborador mais interessante, que é um tema que com certeza a Raf deve curtir falar. Com certeza deve curtir é uma coisa que não existe, né? Ou você deve, ou com certeza, mas daqui a pouco você conta pra gente. Que é esse tema que não sai dos RHs nos últimos anos, que é Employee Experience. Que é como essa jornada da pessoa aqui dentro vai ser toda mais agradável. Porque cada vez menos a empresa é um lugar que eu vou pra trabalhar. Ela é um lugar que eu vou pra viver com outras pessoas. Eu vou entrar numa questão polêmica. Vai, manda. Que é o seguinte, a gente tá, né, desenhando essa questão dos valores e que a gente tem que se identificar e que tem que, enfim, né? Mas eu acredito também que o negócio é tão dinâmico que tem momentos que não. Tem dias que não, mas tem dias que sim. Tem momentos que, que... Pra mim, o que eu faço muito dentro do meu contexto, não só dentro do trabalho, mas fora também, como é que tá essa balança, sabe? Essa balança, ela tá sendo mais positiva ou mais negativa, né? Então, assim, eu tenho mais dias bons ou mais dias ruins, né? Eu tenho mais dias que eu me identifico com essa cultura ou eu tenho menos dias que eu me identifico com essa cultura? Porque, gente, nem nós que somos aqui a linha de frente, o front aqui de pessoas e cultura, e que as pessoas acham que a gente tá apaixonado o tempo todo pela empresa e que eu amo, e que eu ando, né, pulando e cantando no corredor, falando com os pássaros, não. A Branca de Neve da NZN. Mentira. Tem dias que não, tá, gente? Mas eu deixo pra ficar em casa nesses dias. Eu não venho pra empresa. Não, brincadeira. Mas, assim, eu também, assim, eu tive momentos... Agora esse ataque de riso. Desembocou. Tem momentos onde eu me questionei muitas vezes, sabe? Não só dentro da NZN, mas dentro de outros lugares. E eu acho que é isso, sabe? A gente não desenhar um mundo maravilhoso, ideal, mas acreditar que, assim, dentro da minha balança, o que mais pesa ali, sabe? Sim. Eu acho que você falou lance de questionar, e a gente conversava antes da gravação que um dos objetivos, inclusive, da gente retomar o podcast com essa roupagem é justamente pra gente parar um momento e ajudar as pessoas a se perguntarem, não só a gente dar respostas. Não trazer respostas, mas resposta. mais questionamentos importantes pro dia a dia. Exato. Né? Quando eu tô com as minhas lideranças, enfim, com as pessoas com as quais eu trabalho nas grandes empresas, é uma oportunidade delas saírem do turbilhão do trampo e pararem para se questionar por que elas trabalham com o que trabalham. Verdade. Por que elas voltam todos os dias, né? Quando eu vou fazer exercício de visão compartilhada ou de propósito, eu tô um pouco cansado dessa palavra, mas só para ilustrar aqui de maneira mais rápida, a primeira pergunta que eu faço é por que você trabalha com
você trabalha. Se é que você escolheu trabalhar. Porque essa pergunta não é se você escolheu, tem gente que não escolheu, mas como é que você veio para aqui? Esse resgate da história, esse resgate até da sua autoestima como profissional para ver os passos que você deu, esse resgate do que você volta todos os dias além do boleto, são perguntas que a gente acaba não se fazendo. E as pessoas, inclusive, às vezes estão infelizes ou não satisfeitas com o seu trabalho, mas elas não sabem por quê. Existe também um certo descontentamento geral que ele é alimentado simplesmente por uma crença geral de que as coisas estão muito ruins. Só que a gente não para exatamente para entender por que elas estão. Verdade. E aí, gente, quando eu vou fazer exercício de construção de valores com as pessoas, eu faço um exercício muito simples, um exercício, inclusive da Hyper Island, que eu peço para as pessoas escreverem 10 valores em, sei lá, 1, 2 minutos. Não lembro o exercício que eu mesmo aplico, não lembro agora. Eu preciso rever aqui. Preciso rever nas minhas notas. 10 valores. Aí as pessoas perguntam pra mim, O que é são valor? valores? Aí eu falo, cara, pensa alguma coisa que se você tiver filhos, você quer que essas pessoas levem pra sempre. Ah, tá bom. Aí elas têm muita dificuldade de escrever 10. Muita. E sai tudo meio parecido. Uhum. Aí eu vou dando 30 segundos pra ir diminuindo até 3. Gente, quando chega em 5, as pessoas que não sabiam que era valor não conseguem abrir mão de nada. Porque elas nunca pararam pra pensar aquilo, nunca é muito tempo, mas não pensavam naquilo há um bom tempo, provavelmente, não dessa forma. Quando pensam, aí descobrem que tem vários valores, e na hora de eu reduzir pra ficar com os 3 principais, elas não conseguem. E o reduzir é ter que arrancar e amassar o post-it. E o ato de amassar o post-it é muito simbólico. E aí elas não Porque conseguem. é palpável, né? Então acho que tem um pouco assim, tá bom, o valor dele, mas qual é o teu? Porque a gente não vai conseguir dizer aqui pra pessoa quando que é o momento dela parar, não parar, se ela vai se demitir, não vai se demitir, se ela vai entrar, não vai entrar na empresa. É ela que vai ter que conseguir verificar dentro do seu contexto de vida e etc, mas a partir dos seus valores. Porque no final das contas, às vezes a gente descobre que a gente tem um valor ou não a partir do valor de fora, né? Sim. Quer dizer que eu vou entrar numa empresa onde a empatia é muito forte, e aí eu supervalorizo isso, eu descubro que isso é um valor pra mim também, que é o teste que a gente até fez mais cedo. É isso que eu ia contar. Quando eu pedi pra esse teste escrever falar os valores e você falar os valores, vocês falaram em ordens diferentes. Sim. Foi, total. Foi. E Total. a gente lembra sempre daquele que você acaba tendo mais dentro de si, né? E o que é muito legal nesse exercício que a gente fez antes, que você percebe que dentro dos valores ali que a gente tem da NZN e tal, tem alguns que, putz, eu esqueci e tal. Não é porque tem alguma questão, mas talvez sejam coisas que eu tenho que olhar mais, né? Talvez seja algum indício ali de que eu preciso olhar mais para aquilo. Verdade. Né? Vamos falar psicologicamente, Sim. É isso, né? Mas, Rafa, no começo a gente tava falando que valores são inegociáveis, né? Mas você acredita que eles são mutáveis? Acredito. Tá. Acredito. Eu acho, inclusive, que eles vão ser ressignificados, né? Ou reinterpretados, ou atualizados. Depende muito do seu momento, né? Da sua vivência, do contexto que você tá inserido, enfim, tudo, né? Porque a empresa, conforme o mercado vai mudando, as tendências vão mudando, ou o posicionamento dessa empresa vai se adequando às demandas das pessoas, ou o que ela pretende ser, modelos de negócio vão se modificando, os valores necessários para suportar um novo modelo de negócio, uma nova maneira de ser uma empresa, também tem que serem revistos. Uhum. Eu acho que uma vez assumidos, aí eles são inegociáveis. Mas eles podem e devem ser revisitados. Uhum. Esse trabalho que eu estava contando para vocês de competências a partir dos valores, durante o processo de construção, os valores da empresa mudaram. Ou melhor, se arejaram, se repaginaram. E aí a gente foi fazendo alguma adequação, mas fez sentido, porque aquela organização 15 anos depois tem outras coisas que considera que são inegociáveis, ou que são importantes, ou que são ali o conjunto mínimo para que ela possa operar de uma maneira consistente. E trazer talentos que estejam dentro daquele contexto. Uhum. Porque isso, trazer o talento a qualquer custo, não é muito sustentável. A gente vai falar mais disso em outro episódio, mas uma vez eu estava numa empresa digital dessa pegada bem cool e etc e tal. E aí eu tava ajudando a galera com a seguinte questão. Eles tinham valores da liderança e tal. E aí tinha um que era foco em resultado, qualquer coisa parecida com isso, e o outro tinha a ver com gestão de pessoas, enfim, um de pessoas e um de resultado, basicamente. As pessoas que eram mais antigas na empresa tinham muito forte esse lance de gente e tal. E as pessoas que vinham de mercado vinham muito por causa dessa pegada de resultado. Uhum. Conclusão: quem vinha do mercado atingia mais resultado, quem cuidava mais de pessoas atingia menos resultado.
Mas nem uma coisa nem a outra servia. Servia só a junção dos dois. Sim. E aí você tem essa dificuldade de conseguir que os valores se expressem no dia a dia. Porque há um conflito. Outra coisa importante que a gente fala de valores é que, às vezes, você tem conflitos que vão fazer com que valores se contraponham. Então, se eu tenho um valor aqui super importante de algo parecido com execução, né, ou performance e tal, e você tem um outro valor de valorizar pessoas, pode ser que eu tenha uma escolha onde esses valores conflitem. Mas aí não entra naquilo que a Raf falou, que eu acho que, putz, eu levo isso muito pra vida, assim. Eu acho que o equilíbrio é uma grande falácia, né? A gente já entende que é impossível você ter equilíbrio, mas você tem essa volatilidade. Às vezes você vai estar num pico de transparência, porque, cara, você tá num momento de crise da empresa e você precisa ser transparente com o que tá acontecendo. E às vezes você tá num pico de empatia, porque, sei lá, teve um layoff, você precisa olhar mais com carinho pras pessoas. Vai ter essa volatilidade, cada hora você tá olhando para um valor, né? Com mais afinco, né? Assim, dando destaque para aquele. E aí, de repente, nesse momento que a gente precisa de mais performance, você vai olhar mais para ele, depois você vai olhar mais para pessoa. Você não acha que acaba sendo meio volátil, assim? Acho que acaba, mas não deveria. Não deveria? Acho que não deveria. Eu concordo com o que a Rafa falou, de que os momentos mudam, e aí a maneira com que eu me identifico com a empresa também muda. Exato. Porque somos 25 ou 5 pessoas, cada uma e cada um de nós vai estar no momento, e aí talvez a nossa identificação com o que a empresa propõe possa estar mais ou menos alinhada e tal, isso é normal. Mas eu acho que dentro de uma organização, se o valor vem a serviço do momento que eu posso cair no risco de negligenciar ou de dar um recado que isso é menos importante agora. E de que, então, hoje é mais importante dar resultado do que cuidar de pessoas. Então... Até porque pra você ter resultado, pra mim, você precisa cuidar de pessoas. Mas então agora não importa muito. Deixa a galera, né, trabalhando aqui, virando madrugada, e não tô nem aí e tal, porque a gente tem que bater resultado. Mas Agora que a gente tá com percebo dinheiro... Eu percebi que isso acontece naturalmente, sabe? Acontece, tipo, por exemplo, rolou acontece. layoff, cara, talvez a empatia seja o valor que mais naturalmente acaba acontecendo na empresa naquele momento. É meio que natural, não dá pra ter um equilíbrio entre todos. É porque você não trabalha numa empresa legal. Aqui ou em outros lugares que a gente trabalha conhece... numa empresa Não, legal? porque trabalha eu já ia falar na cara. Não, imagina, eu vim aqui na casa de vocês. Isso, que baixaria. Que é Eu não tinha nem baixaria, aceitado o saia convite daqui, de né? ser co-host da parada. Eu assim, nossa, Rafa. Nossa, assim, Tava amigo até transparência agora. é valor. Não. Pelo contrário. Eu espero que em layoffs a empatia seja o valor mais foda pra gente conseguir fazer um layoff de uma maneira, enfim, humana, Exato. pensando nas pessoas. Até de coisas simples, né? Tipo, a gente vai te dar convênio por mais tanto tempo e etc. Até em ações práticas. Né? Porque não adianta também eu só te demitir, fazer um carinho na sua mão e falar, tá bom, obrigado. Mas há outros lugares onde isso não vai acontecer. Onde o layoff vai estar... Ué, gente, quantos CEOs demitiram as pessoas pelo Zoom? A gente tem, enfim, Em massa, várias. né? Do tipo assim, Em colocar todo mundo numa massa. mesma É. sala. E tal. Então, eu não sei o quanto que isso é natural. Porque essa coisa do bom senso... o bom senso é o que me importa. Já cai na premissa de que todo mundo da empresa tem os senso. valores bem arraigados, Isso. né? Não, e além do que, o bom senso acaba sendo o que me convém, é o meu bom senso. Nossa, bom senso é um risco. Então eu É. acho que esse risco se eu fico flutuando muito na aderência dos meus valores, eu começo a mostrar que eles são importantes até a segunda página. O que eu acho que é o maior dilema é o dilema de valores. Se eu tenho que dar resultado ou fazer mais com menos, e se eu tenho... Um contrapõe o outro. E um contrapõe o outro, porque eu vou ter que escolher algum. Ou eu vou ter que achar uma solução que seja o intermédio. E essa é a dificuldade de muitas lideranças. Porque quando estão escritos 5, 6, 7 valores lá, ok, entendi, maravilhosos. E se a gente for fazer aqui de uma maneira bem resumida, toda é muita coisa, mas grande parte das organizações vão ter um valor de ética, o outro de humanização, um outro de diversidade, um de inovação, de resultado, mais ou menos por aí, né? Gira por aí. Outro de colaboração, relacionamento. Se eu fico escolhendo cada valor vai ser mais ou menos importante, ou se eu não tenho dificuldade de dar com o dilema, eu não consigo fazer isso virar verdade. Porque se na hora do dilema eu escolho um valor acima do outro, eu tô dizendo para você automaticamente o que é mais importante. E aí eu tô gerando um código implícito, que seja.
E aí isso vai gerando uma série de reproduções de comportamento. Não adianta, gente. Você que estuda psicanálise, você que é psicóloga, eu que não entro na psique como antropólogo, mas a gente sabe que as pessoas vivem por conformidade social. Vocês já viram aquele vídeo da recepção da clínica? Que a pessoa fica sentando e levantando? Não. Vou contar uma pequena anedota pra vocês. Por favor. Tem um vídeo, depois a gente coloca, porque eu não sei exatamente onde ele tá agora, atrás da pipoca, onde as pessoas entram, tem só atores e atrizes numa recepção, sei lá, de um médico, de uma clínica, e aí entra uma pessoa só que é paciente. Toda vez que toca um sinal, todo mundo levanta da cadeira e depois senta. Cara, na segunda ou terceira rodada, a gata tá lá e ela levanta. Só que aí chega um novo paciente, uma nova paciente, até a hora que trocou todo mundo. E aí todo mundo... Não, a menina já foi embora primeiro. Naturalmente, todo mundo mantém. Então, no final do continuou. no final do dia, todo mundo continuou, que é a conformidade social. O padrão se estabeleceu lá atrás. Ninguém e as teve pessoas coragem de questionar e falar, não vou levantar, Isso, não vou que eu levantar. tô levantando porque o Você outro se sente pressionado levantou? pelo grupo. Então, a partir do momento... Lembra, a cultura são padrões transmitidos socialmente, padrões de comportamento transmitidos socialmente, por meio de símbolos, códigos, relações, a gente já falou tudo isso. Então, se eu começo a privilegiar determinado valor a partir de determinado contexto, eu estou dizendo que o dia para você, outra liderança, ou para você, colaborador ou colaboradora, que no momento que você tiver que conseguir negociar um contrato com um fornecedor mais barato, é mais importante fazer mais com menos do que ter ética. Eu tô sendo meio extremista aqui no exemplo, né? Mas só para ficar mais fácil da gente ilustrar, eu não sei, eu tenho dúvidas do quanto que essa volatilidade existe. Mas aí você tá falando de valores, um valor muito bom e um outro ruim, né? Teoricamente, todos os valores são bons. Isso, dar resultados ou fazer mais com menos não necessariamente é um valor ruim. É que eu tô muito focada nos valores da NZN e a gente não tem necessariamente um valor ligado à performance, né? Não. É muito pessoa, né? Muito. Aí é o que cada organização quer ter. E Pois aí é, depende culpa um pouco. dessa senhora aí. Mas veja assim, eu não queria que a gente... Que não é dona da NZN. Que não é dona da Quero NZN. deixar bem claro. A gente fala que é. Não. Eu não queria que a gente... Mas eu não queria que a gente ficasse aqui com uma sensação de que, dar resultado... Eu sou de uma escola de performance, né? Quando eu comecei o meu trabalho, ainda quando eu era, imagina, roteirista de curso online, quando eu comecei Me lembro ali... bem. Mais ou menos no tempo dos Incas, como os Incas faziam. Eu não acho que ter um valor, ou pelo menos um direcional, ou alguma coisa no sentido de performance ou de resultado, seja ruim. Afinal de contas, todo mundo quer trabalhar melhor, conquistar, né? Entregar. Você quer realizar. É o que a gente tava falando minutos atrás. Que é necessário, assim que a vida roda. Agora, a qualquer custo, que são outros 500. Exato. Né? E eu acho que esse é o grande pulo do gato, é uma expressão maravilhosa, né? Que é... Como é que eu lido com isso no dia a dia para que a gente consiga fazer uma construção coerente de valores? Mas aí eu vou polemizar de novo, porque assim, o fato, por exemplo, da NZN focar muito em valores que são muito mais humanizados, já mostra que a NZN entendeu já lá atrás que, tipo, a performance está correlacionada a primeiro você ter esses valores dessas pessoas muito bem. Se você coloca a performance no valor, talvez você não tenha sacado tanto o rolê, entende? Cara, sim e não. É que a gente tá partindo do princípio e a gente tá medindo com a nossa régua aqui. E eu tô entendendo, porque eu sou muito mais time Esther aqui, a gente é miçangueiro. Mas exatamente, mas dentro de outros, para outras pessoas, não, Esther, por exemplo, se a gente estivesse de repente fazendo esse podcast aqui com outra pessoa que acha que os valores da NZN são muito humanos de uma forma negativa, seria outro papo aqui, né? Então... E acho que a gente pode extrapolar valor do que a gente entende como só valor lá de missão, visão, valores e de tal. Palavrinhas. Tem outras coisas que são valores, são competências. Mas pensem comigo, se você é uma indústria, tem que estar no seu valor alguma coisa relacionada à segurança. Sim. Ou à excelência operacional, ou a padrão. Sim. Né? E aí pode ser competência, pode ser valor, isso se mistura um pouco, até porque, gente, as pessoas não sabem exatamente numa empresa a diferença de valor, competência, ou espírito, ou direcionador, ou imperativos. Visão. Eu já fui em empresa que tem imperativo, valor, você fala, gente... Imperativos? Imperativos. Jura? Imperativos. Nunca tinha ouvido. Já vi de tudo, tá? Jeito de ser, que é quando eu faço trabalho de competência, a gente chama de jeito de ser e tal. Mas o ponto é, a depender do segmento, eu preciso ter determinadas coisas mais hard. Exato. Porque segurança mas a segurança é vida, é pessoas? Gente, mas segurança é EPI, segurança é conformidade, segurança é processo, segurança é compliance.
enfim, 5S, ou o que quer que seja, né? Então, eu acho que no final das contas, os valores vão ser condizentes para o que aquele negócio precisa para ser sustentável. E aí a gente pode olhar o sustentável econômico, a gente pode voltar no beabá dos 3 pilares. Economicamente, socialmente e ambientalmente. Né? Isso me lembra até um pouco da analogia que a gente estava conversando ontem sobre também o mesmo livro do Ben Horowitz, que ele diz o seguinte: a cultura, ela nutre uma empresa, né? Como pode ser a nutrição de um atleta. Mas se não houver capacidade técnica, ou se não houver talento, enfim, se não houver o treinamento e a disponibilidade para esse atleta, só a nutrição não vai resolver nada. Nossa, então, analogia porque a gente tá falando, por que tem empresa otária que tem sucesso? Para ter um bom produto. O quanto que essa empresa vai conseguir manter esse produto, o quanto que essa empresa vai conseguir sustentar, vai conseguir força de trabalho, dialogar com as novas gerações de consumidores, isso é uma outra história. Ser sustentável. Então eu acho que é essa soma. Como é que os meus valores vêm a serviço do meu negócio, mas não de uma maneira, obviamente, perversa, mas de uma maneira construtiva, onde eu consiga trazer para essa comunidade uma galera muito gente boa para atingir o resultado primeiro das pessoas. E que essas pessoas possam se realizar e, além de se realizar, possam, talvez, se desenvolver como indivíduos. E, a partir daí, trazer a discussão do propósito para a discussão do legado. Legado, ótimo. Bom, gente, acho que depois dessa daí a gente pode finalizar o assunto, porque ele fechou com chave de ouro, hein, Rafa? Vai finalizar aqui na gravação, que a gente continua lá fora, com certeza. Com certeza, agora é happy hour pra comemorar. Mas a gente lembra que, eu vou agradecer vocês agora, mas a gente tá junto na próxima semana, a gente vai falar de um papo bem bom. Vocês estão lembrados qual é a pauta? Tô lembrado. Ghosting de cultura. Então a gente já fez um aquecimentozinho bem bom, né? Eu acho que... Rafa já deu aqui um spoiler pra já deu um spoiler. É um lance que tá todo mundo sofrendo aí, a gente vai falar bastante. E aí eu queria saber o que vocês acharam, né, desse primeiro episódio, desse novo formato, o que vocês acharam desses convidados maravilhosos, co-host, convidada, incríveis, né? Eu gostei pra caramba, eu achei que foi maravilhoso. Vocês gostaram também? Eu amei. Quando eu já tinha dado a entrevista das outras 2 vezes, eu falei que é verdade. Eu era igual a loira do banheiro, né? Olha aí o que Volta. deu. Eu voltei. Volta. E assim, gente, passou voando, não senti. E digo que quando isso acontece é porque o papo tá bom. E Sté, quero até deixar aqui, galera, conheçam a MZN, entrem nas nossas redes sociais. Boa. A gente faz um trabalho bem legal ali de cultura, então convido todos. E estou à disposição no meu LinkedIn também, Rafiana Rec, de Múzio. Boa, arrasou. E você, Rafa? Deixa aí. Rafa Comenali, mas a gente coloca nos créditos pra ficar mais fácil. Boa, colocaríamos também. Mas foi maravilhoso. Que bom que vocês Peace, gostaram. Queria terminar com essa. Com Peace. Então, gente, eu vou convidar também pra quem não conhece o The Brief, que é, assim, um grande absurdo, eu diria, né? Mas pra quem não conhece o The Brief, pra assinar a news do The Brief, que ela chega na sua caixa de mensagem, na caixa de e-mail, né? Todo dia, de segunda a sábado, sempre trazendo as melhores notícias com um viés bem diferentão de tecnologia, de negócios, de cultura, de comportamento. É uma news, assim, imprescindível para você começar o dia. E é a news que deu origem a esse podcast. Então, é sempre importante vocês lerem para depois entenderem também aqui no contexto o que a gente está trazendo. A gente também tem redes sociais, a gente está no Instagram, a gente está no LinkedIn, a gente está no Twitter, tá agora no Threads também, a gente está em todos os lugares, então acompanhem a gente e digam aqui nos comentários o que vocês acharam, o que vocês estão sentindo falta, porque é um novo formato e a gente quer que fique bem legal para vocês. Mas na próxima semana a gente tá de volta com esse novo formato e com esse tema aí bem legal, o Ghosting de Cultura. Então não percam, eu espero vocês. Eu sou a Stephanie Con, editora do The Brief, e até a próxima semana.